convido você a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu, na carta à igreja, melhor dizendo, a igreja aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo à igreja em Éfeso. Capítulo 1, a partir do verso de número 3, leremos até o verso 14, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Irmãos, a igreja localizada em Éfeso, ela era uma comunidade que nós hoje poderíamos chamar de uma comunidade cosmopolita ou cosmopolitana. Éfeso era uma grande cidade, uma cidade populosa, uma cidade importante. São recorrentes os registros de Éfeso no Novo Testamento. A mensagem que eu preguei no dia 9, na reabertura, no reinício dos nossos trabalhos, na parte da manhã, foi justamente em Éfeso, capítulo 1, verso 1. E ali, naquela ocasião, eu expliquei sobre a extensão de Éfeso, a sua população, a cultura, a religiosidade, a comunidade judaica que estava plantada naquela cidade, as religiões pagãs, religiões de mistério. Tal a importância de Éfeso que justamente nessa cidade Paulo vai plantar uma comunidade, a famosa igreja de Éfeso. E lá também nessa cidade estava erguido o templo de Diana dos Efésios, que até hoje é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o grande templo de Diana. Uma missão cristã foi enviada para aquela região. O livro de Atos narra isso. A igreja de Éfeso aparece nas cartas que João envia para a igreja, que o Senhor envia para a igreja, e que estão registradas lá no livro do Apocalipse. Na cidade de Éfeso, um dos concílios, um dos 4 concílios mais importantes da igreja, o famoso concílio de Éfeso, no ano 381 vai ser definido, vai ser estabelecido ali. A doutrina da divindade do Espírito Santo se tornará conhecida no concílio de Éfeso. Não é qualquer cidade, não é uma cidade pequena, não é uma cidade inexpressiva. Éfeso é uma cidade extremamente importante.
E quando Paulo olha para aquela comunidade de crentes vivendo nos mais variados conflitos que toda cidade grande ela oferece, os desafios de uma grande comunidade, de uma grande cidade, e toda grande cidade atrai, obviamente, pessoas e, por sua vez, uma cultura é estabelecida, comércio, riquezas e também problemas. Trazendo para o contexto contemporâneo, toda grande cidade tem riqueza, comércio, mas tem também prostituição, tem drogas, tem violência. Os grandes centros urbanos enfrentam esses problemas. E Éfeso não é diferente. E ainda tinha aquela atmosfera impregnada por causa das religiões de mistério, religiões idólatras, especialmente o culto a Diana, uma atmosfera diabólica, uma atmosfera carregada, uma atmosfera maligna. E quando Paulo dirige-se àqueles irmãos por meio dessa carta, Paulo quer trazer à memória aqueles que já conheciam e que precisavam ter a sua memória relembrada e até mesmo informar aos crentes jovens daquela igreja. E essas informações que Paulo traz e que serão compartilhadas no texto que nós lemos, ela traz um consolo maravilhoso, porque Paulo dá uma boa notícia para os crentes daquela região. E quando Paulo dá essa boa notícia, antes de nós compartilhar sobre esse conteúdo, sobre essa boa notícia que Paulo compartilha, essa leitura desse texto é importante porque não são poucas as ocasiões em que a nossa convicção de quem nós somos, não são poucas as ocasiões em que a nossa convicção é abalada. Talvez por causa de um momento, de uma tribulação, de uma luta específica que estamos enfrentando, de uma crise pessoal, talvez até uma crise de fé. E aí nós nos perguntamos se realmente somos do Senhor, se Deus está conosco, se Ele está conosco porque essa situação está sendo vivida por mim, pela minha família. E nesses momentos, a convicção do crente parece que se fragiliza. A segurança, a noção de quem nós somos diminui. E não são poucos os crentes que andam por esse mundo com uma espécie de autoestima baixa, considerando-se, às vezes, o pior crente que existe, duvidando até das bênçãos da parte do Senhor. Se a bondosa, poderosa mão do Senhor está sobre a minha vida, por que tanta luta? Tanta dificuldade? Por que esses momentos onde a gente se sente pressionado, nós estamos vivendo? E Deus é o Todo-Poderoso. A sombra do Onipotente está sobre nós. Então deveríamos nos sentir mais livres, mais libertos, sem problemas. Quantos crentes não fazem esse cálculo? E essa leitura proposta na carta aos Efésios, ela é importante porque Paulo nos informa acerca da posição que nós ocupamos diante de Deus. Quem é você diante de Deus? O que Deus fez por nós? E essa posição que Paulo vai desdobrar aqui, do verso 3 até o verso de número 14, é uma posição irremovível. Você nunca cairá dessa posição. Você nunca será removido dessa condição que nós vamos compartilhar aqui, independente da intensidade, do volume, do tempo da crise que você vem enfrentar. Porque o que Deus fez na tua vida, fez perfeitamente de uma vez por todas, de uma vez para sempre. E são bênçãos irremovíveis. Ninguém tem poder de tirar de você absolutamente nada daquilo que Deus tenha te dado, daquilo que Deus tenha feito na tua vida por meio do Senhor Jesus na cruz do Calvário. São bênçãos concedidas, são dádivas.
e são permanentes, são para sempre. Ao saber disso, isso enche o nosso coração de esperança, de segurança e de tranquilidade. E Paulo vai começar no verso 3 dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Paulo vai dizer que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, não com algumas bênçãos, mas com toda a sorte de dádiva, de investimento celeste, já foi concedido pelo Senhor na cruz do Calvário. O tempo da caminhada, à medida que eu for caminhando, essa obra vai se completando, vai se consumando. A obra de Deus, a fartura da obra de Deus, vai amadurecendo na vida do crente. Mas essa já é uma possessão, já é uma garantia, é dado, e ninguém tira. Nós cantamos aqui hoje de manhã que nada nem ninguém pode tirar o crente das mãos do Senhor. Somos a nação dele, o povo dele, somos os filhos dele. E ele é, sem dúvida alguma, aquele que é o governante do universo, e ninguém pode ir contra o Senhor, porque a palavra do seu poder é uma palavra poderosa. É uma palavra que realiza a vontade de Deus. E ele não negocia com ninguém a realização da sua vontade quando ele libera, quando ele decide fazer algo por alguém, por um casal, por uma família, por uma mãe que está clamando pelo seu filho, por uma avó que intercede pelo seu neto. Ele faz. E não há potestade, principado, não há poderes que possam resistir esse agir, essa vontade do Senhor. Bendito Deus e Pai que nos abençoou, não que nos abençoará, já foram dispensadas sobre nós, os céus já foram abertos, as dádivas já foram derramadas, elas já são nossas, já as adquirimos, já estão presentes na nossa vida. Como eu disse no dia 9, por causa de alguns momentos, é possível sim um verdadeiro crente atravessar um momento de tristeza. Eu dei aqui exemplos de crentes legítimos que passaram, que se aproximaram, andaram muito perto do precipício de uma depressão. Crentes verdadeiros são esmagados sim por momentos, por sentimentos difíceis. Mas ele não permanece prostrado o tempo todo. A bondosa mão do Senhor não deixa, Deus o ergue. Aquilo passa, é um vento, é uma prova, é um momento, é uma tempestade. Não é um cenário permanente. É um retrato. É uma página que será virada. E é uma página que será virada porque, à luz do Novo Testamento, todas as bênçãos do Senhor já foram concedidas. Para mim e para você. Nós somos, portanto, um povo extremamente abençoado pelo Senhor. Aí Paulo vai aplicar isso. Porque Paulo poderia muito bem encerrar o seu discurso: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E encerrar aqui. Mas de maneira didática, o apóstolo Paulo, ele se propõe a fazer uma aplicação dessa afirmação teológica, demonstrando onde e como podemos entender que nós somos, de fato, um povo abençoado pelo Senhor. Aí Paulo começa a explicar. A partir do verso 4, Paulo vai dizer: assim como nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Paulo vai dizer que Deus nos chamou, nos elegeu, entrou com providência na história humana. Uma vez o Espírito Santo
convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo mostra a pecaminosidade humana, a miséria humana. E ao mesmo tempo ele mostra qual é a solução para essa miséria que o homem se encontra, que o homem está. E a resposta a essa miséria é o Senhor Jesus Cristo, e o próprio Espírito mostra isso. Cabe ao Espírito Santo convencer o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo e revelar as belezas do Filho de Deus. Revelar as maravilhas do Senhor Jesus. A vida eterna que somente Cristo tem. E uma vez que o homem é confrontado com isso, e ele então entende esse plano de salvação, a Bíblia assegura que ele é chamado pelo Senhor para compor, para fazer parte dessa grande igreja, dessa grande família de fé chamada Igreja de Cristo. Fazer parte disso, ter tido a experiência da conversão, ter entregue o coração, a vida para Jesus Cristo, ter sido pelo Senhor escolhido, eleito para andar na sua presença. É um privilégio que somente os crentes têm. É um privilégio que aqueles que têm a bênção da fé e que passaram pela bênção do arrependimento, desfrutam e desfrutam por causa da graça do Senhor. Nós somos um povo abençoado, porque o Senhor nos chamou. Ele olha para a humanidade, olha para os homens caídos, que perambulam por essa vida, e ele estende a graciosa mão. O Senhor não precisaria abrir as portas da eternidade para ninguém. Lá no Éden, nós somos informados no livro do Gênesis, que Deus disse claramente para Adão: não coma do fruto que produz conhecimento do bem e do mal, porque se você fizer isso, você vai morrer. E o homem relativiza essa verdade, aceita a interpretação que a serpente dá. A serpente diz: é certo que não morrerás. Embora Deus tenha dito: você vai morrer. Mas o diabo sempre tenta levar o homem a questionar a vontade de Deus e a verdade de Deus. E a terra se torna maldita por causa da queda do homem, da queda de Adão. E o Senhor diz: por tua causa a terra é maldita, ela produzirá espinhos e abrolhos, e no meio de sofrimento tu comerás o teu pão. A mulher vai ter dores incalculáveis, que serão multiplicadas por causa do ocorrido aqui no Éden. E Deus poderia desistir da humanidade. O projeto mal tinha iniciado, mal tinha começado a história humana, e Deus poderia ter desistido, mas a beleza da palavra de Deus diz que lá mesmo Deus dando uma bronca em Adão, mesmo responsabilizando Adão, porque assim Deus faz, responsabiliza o homem pelo seu erro, pelo seu pecado, porém, ao mesmo tempo que ele responsabiliza, ele apresenta o evangelho que redime o homem. Lá mesmo no Éden ele diz que a mulher, da sua descendência, viria aquele que pisaria a cabeça da serpente e destruiria as obras do diabo. Chamou Davi, chamou Samuel, chamou Jeremias, chamou Isaías, chamou Moisés. Enviou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus chamou os discípulos. E a pregação, que é o grande anúncio, para que se creia naquele que pode levar homens, pecadores, a se encontrarem com Deus e fazer parte dessa grande família, desse mistério na terra chamado igreja. Paulo vai dizer que nós somos abençoados e que Deus é bendito, porque essa obra benigna
foi feita em prol de cada um de nós. Ele nos elegeu. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Paulo vai apresentar também uma segunda lição, uma segunda bênção que é compartilhada. Ele vai dizer que em Cristo e por causa de Cristo, nós somos levados ao encontro do Senhor. Nós somos predestinados, a expressão que aparece aqui, conduzidos pelo Espírito aos pés de Cristo. O Espírito Santo vem sobre nós e, como eu disse, mostra a miséria humana, o sepulcro que é o coração do homem, porque nós não nos enxergamos como nós somos. A pecaminosidade, a natureza adâmica do homem, nós nos achamos, nós nos consideramos. Nós nos achamos o centro. O homem se acha. Ele considera que ele realmente gerencia a vida sem depender de ninguém. Que ele não precisa de ninguém. E aí quando a palavra de Deus é ministrada, e o pecado do homem é revelado, e o homem pela primeira vez ele se enxerga, é como se ele estivesse num quarto escuro que ele não vê a imundície do quarto, a bagunça daquele quarto, a desordem daquele quarto. Mas agora, quando a luz dissipa as trevas daquele cômodo, ele vê a desordem, que ele achava que estava tudo no lugar, mas é porque ele era cego, ele não via. E agora o Evangelho de Deus, o Espírito Santo, ilumina a consciência humana. E esse homem se vê miserável, distante de Deus, carente da graça de Deus. E o Espírito Santo poderia nos deixar lá, sendo atormentados por essa visão horrível que temos de nós mesmos, sem solução. Mas diz a palavra que o Espírito Santo, quando vem ao homem e convence o homem, ele aponta o caminho, ele mostra o caminho. Ele revela o Cristo. Ele revela Jesus. E aí, como Sproul, falecido há 2 anos, R.C. Sproul, teólogo, ele disse que o Espírito Santo funciona como uma espécie de holofote, brilhando intensamente sobre Jesus, mostrando aos homens que Jesus ali está. E nós somos então levados, conduzidos, atraídos com cordas de amor aos pés do Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai dizer que isso é uma dádiva. Esse movimento da Trindade na direção do pecador, isso é um presente. Nós não merecemos essa atuação divina. O pecado humano é ofensivo para Deus. E como eu já falei em tantas e tantas outras ocasiões, a Trindade se basta. Não há carência na Trindade de nenhum relacionamento humano. Ele nos ama tanto que Ele nos convida, Ele nos chama à sua presença, porque Ele sabe o bem que a sua presença faz a cada um de nós. Ele sabe que sem Ele ninguém goza de vida. Ele sabe que sem o seu Filho ninguém está salvo. Ele sabe que se a Trindade não se mover eternamente, o homem jamais encontra o caminho da salvação. Logo após a ofensa no Éden, é Deus quem procura Adão. Na viração do dia, como de hábito, ele vai ao encontro de Adão, e Adão, quando percebe a presença de Deus se aproximando, foge. E o Senhor pergunta lá em Gênesis 3, onde estás? A graça é essa proposta que parte da Trindade. É diferente de qualquer esquema religioso. Todas as religiões do mundo criam um esquema em que o homem projeta uma espécie de escada na direção do céu, tentando agradar a Deus e obter assim a salvação. E tome sacrifício, tome flagelo, tome campanha, tome oferenda,
Tome formas de atrair a atenção da divindade em terreiros, em centros ou em qualquer outro lugar. O evangelho é o inverso. O evangelho não é o homem na procura de Deus, mas é Deus sabendo que o homem jamais o encontrará. Como Martinho Lutero disse, Deus é aquele que é revelado e desconhecido. Se ele não se revelar, se ele decidisse se manter oculto, ninguém jamais o encontraria. Mas ele se descortina, ele se apresenta, ele entra na história humana, ele envia o seu filho. É graça para quem não merece, é presente para quem merece castigo. Aí Paulo vai dizer que ele, o Senhor, nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestes, porque ele nos elegeu e porque ele também nos conduziu a Cristo, ele nos predestinou para a salvação em Cristo Jesus, nos levando arrependidos aos pés de Cristo, como diz a canção do Logos. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. É um triunfo da graça sobre o pecador. Isso é uma dádiva. Nós fomos eleitos e fomos levados a Cristo. Mas Paulo vai dizer também de uma terceira dádiva, de um terceiro presente que os céus compartilham conosco. Paulo vai dizer que em Cristo nós temos lá no verso 7 a redenção, a remissão dos nossos pecados. Por que isso é uma dádiva? Por que isso é um presente? Paulo vai dizer, aliás, a teologia vai ensinar o seguinte, que a redenção é toda a obra da salvação que começa com a encarnação do Senhor. Passa pelo ministério dele, pelo tempo dele aqui, os milagres que ele realizou, as pessoas às quais ele curou, tudo que ele fez. A cruz, a ressurreição, o retorno, a dádiva do Espírito, quando ele derrama o Espírito, remissão de pecados, que aparece também no verso 7. É a obra graciosa, específica do Senhor Jesus de limpar, de purificar os homens de seus pecados com o seu sangue. Paulo vai dizer que essa obra específica, onde o nosso pecado específico é perdoado por causa do sangue dele, é uma dádiva, é um presente. E é uma dádiva, um presente, porque ninguém teria relacionamento com Deus se o pecado nosso não fosse perdoado. O problema do ser humano em relação a Deus é o pecado, que causa separação entre o homem e Deus. Nenhum de nós poderia chamá-lo o Criador de Pai se o nosso pecado não fosse perdoado. O sangue de Cristo derramado na cruz é o que redime o pecador, é o que purifica o pecador, é o que limpa o pecador. E por causa desse perdão, o relacionamento entre o homem e Deus pode acontecer. Deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos de Deus, perdoados, amados. Podemos chamá-lo de Pai. É uma dádiva que os vizinhos que não creem em Cristo não têm. É uma dádiva que a melhor pessoa que você conhece, a mais generosa, não tem.
Só os filhos de Deus que entregaram sua vida para Cristo e tiveram assim o seu pecado perdoado. Paulo vai dizer, isso é uma dádiva. Porque nós clamaríamos, tentaríamos chamar a atenção de Deus e Ele não nos ouviria por causa do pecado. Isso é tão sério que Jesus vai dizer, olha, cuidado. Há um pecado específico que não pode ser perdoado. E se o pecado específico não for perdoado, não adianta clamar porque ele não ouve. Porque o pecado é algo sério, é ofensivo, dada a santidade do Senhor. Então, se nós, como crentes, tivemos a dádiva em Cristo de ter o nosso pecado perdoado, independente do pecado que tenhamos praticado na vida. Talvez aquele erro, talvez aquele ato mais vil, mais deplorável, que temos vergonha de admitir para os novos amigos que um dia praticamos. Aquilo que está escondido e que ninguém sabe, nem o pai, nem a mãe, nem o filho, e que me constrange, me envergonha. Esse pecado, esse ato foi perdoado pelo sangue remidor do Senhor Jesus. Aí Paulo vai dizer, bem-aventurado o homem que tem o pecado perdoado. Davi vai dizer, bem-aventurado o homem que tem a sua iniquidade perdoada. O Pai ouve. O canto é agradável ao Senhor, o louvor da congregação sobe. Se nós não tivéssemos o nosso pecado perdoado, tudo que estamos fazendo seria nulo, seria inútil, seria um mero exercício para passarmos um tempo da tarde de domingo juntos. Mas não teria vida, não se comunicaria com o céu. Seria apenas um ato, como um ato de um teatro, como uma peça. Por causa do pecado que foi perdoado, agora ele ouve a minha voz, ouve a tua voz, e ele se agrada daquilo que ele ouve. E ele inclina os ouvidos, e ele te vê, e ele te abençoa, e ele te visita, e o Espírito dele é derramado, e as dádivas dele nos acompanham, e as minhas orações são ouvidas por ele. Ele está envolvido comigo. Eu não luto mais as minhas lutas sozinhos, porque o Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É uma dádiva extraordinária, porque o pecado foi perdoado. O abismo foi fechado. O véu se rasgou. E agora nós temos acesso ao trono do Todo-Poderoso. O Deus que criou o universo também é o meu Pai amistoso por causa do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja aquele que derramou o seu sangue na cruz. E fomos lavados nesse sangue e perdoados por causa desse sangue. O Pai me ouve e o Pai te ouve. Paulo vai dizer, isso é uma dádiva. A sua vida chama a atenção do Senhor. Você não é como qualquer um. Você é filho de Deus andando sobre a face da terra. Paulo vai dizer também, uma outra dádiva que Paulo vai compartilhar. No verso 9, ele vai dizer de que o Senhor desvendou para a igreja um certo mistério, algo que estava oculto e que agora está revelado. E Paulo vai dizer que o que estava oculto é essa compreensão da centralidade de Cristo. Ele vai dizer no verso 9, desvendou o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu
como na terra. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que Cristo é o centro da existência, o centro da vida. E essa compreensão da centralidade de Cristo é dada aos crentes somente por uma obra da graça de Deus. Ele é tudo para nós. Ele é o Senhor. Ele é o doador da vida. Ele é o Todo-Poderoso. Essas afirmações, essa doxologia, só existe porque Deus abriu o nosso entendimento. E Jesus deixou de ser um nome na história, e passou a ser a pessoa mais importante da nossa vida. Toda a nossa vida agora gira em torno da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E essa compreensão, esse relacionamento que nós temos com Cristo, só é possível por causa da graça de Deus. Nós nos relacionamos, irmãos, com alguém que nós não vemos. Nós exercemos uma fidelidade a alguém que nunca vimos. O apóstolo Pedro vai dizer daquele que nós nunca vimos, porém nós amamos. Nesse exato momento tem pessoas nos países mais perseguidos do mundo que morrem por alguém que nunca viram, que aceitam ser executados, assassinados, ficarem separados dos seus parentes, mas por ele dão a vida, por ele morrem. Da onde vem essa certeza tão segura, tão absoluta? Quem lançou essa âncora de certeza na nossa alma? Paulo vai dizer que essa centralidade de Cristo na vida humana é uma dádiva, é uma bênção. Podem vir sobre nós, podem tentar fazer com que nós neguemos o nosso Senhor, não negaremos. Porque nós sabemos quem Ele é. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele deu a sua vida por nós. E eu entrego a minha vida a Ele e andarei com Ele até o último suspiro da minha vida. Isso é uma obra que a graça de Deus selou no nosso coração. É uma certeza profunda que temos. Charles Spurgeon uma vez foi visitar um homem que padecia de uma enfermidade crônica que estava consumindo a vida daquele homem. E perguntaram para aquele homem: o senhor não está com medo? Porque a morte está se aproximando. E a resposta que aquele homem deu foi: olha, não, eu não tenho medo. Eu tenho comido da carne sólida do reino de Deus há mais de 50 anos. E eu sei que na hora que eu mais precisar, o meu Senhor vai estar do meu lado na hora que eu partir desse mundo. É uma certeza que é dada pela graça de Deus. E por causa dessa certeza a gente enfrenta enfermidades, desempregos, abandonos, morte, pandemia. É a oração que nós fazemos: eu sei em quem tenho crido. Como diz o hino que nós cantamos: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Jó vai dizer no auge da sua crise: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, louvado seja o nome do Senhor. Sabemos quem é o Senhor. É a pessoa mais importante da nossa vida. É o centro da nossa existência. Por fim, Paulo também vai falar de uma última bênção, uma quinta bênção nesse capítulo. Paulo vai dizer no verso 14, que o Espírito Santo, ele selou
que nós fomos selados com o Espírito Santo. Verso 13 e verso 14, que diz: em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Quando Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor, a garantia, e que nós fomos selados com o Espírito, Paulo está utilizando uma figura muito interessante do século I. Quando o imperador romano precisava comunicar, enviar um documento imperial, ele pegava aquele documento e selava com um selo. Não haveria em qualquer fronteira nenhum grupo mais equipado, mais armado que fosse, que ousasse impedir que aquele soldado levasse a carta, levasse o documento para o seu destino. O selo do imperador era a garantia de que aquela carta seria entregue, porque ninguém ousaria parar aquele mensageiro. Paulo está dizendo que nós, que fomos alvo da eleição, da predestinação, alvo da graça, que compreendemos o Cristo, que entregamos a vida para Ele, Paulo está dizendo que recebemos o Espírito, e a presença do Espírito sela, deixa uma marca, e por causa dessa presença motivadora, nós chegaremos no nosso destino. Nada vai conter o avanço, o progresso de um crente que tenha realmente entregue sua vida ao Senhor. Se levantarão situações, oposições, problemas vão aparecer, portas vão se fechar, caminhos vão se estreitar, espinhos também vão tentar nos machucar, sofrimentos, decepções, desemprego, enfermidades, lutas das mais variadas, crises inimagináveis, mas todas elas serão tombadas uma a uma, porque o crente foi selado com o Espírito Santo, e não há força que possa conter o avanço desse crente. Há uma linha de chegada que ele vai cruzar. Leve o tempo que levar, a vitória desse crente já está certa. Já há um pódio, já há uma coroa, como Paulo diz na carta que ele escreve para Timóteo. Há uma coroa inacessível, esperando ser colocada na cabeça desse crente. E ele vai marchando, e à medida que ele marcha, lutas, oposições se levantam. Mas ele vai vencendo cada uma delas. Ele vai enfrentando essas fronteiras. E ele vai chegando porque o Senhor, que não é um imperador romano, mas é o Senhor dos exércitos, o Rei, o Todo-Poderoso, ele selou esse crente com o seu Espírito. E nada poderá conter essa marcha vitoriosa do crente para as promessas do Senhor. Por isso Paulo vai dizer, nós somos um povo abençoado. O crente tem que entender quem ele é. Ele tem que entender essa posição que ele ocupa. Ele é um bem-aventurado. Ele já foi abençoado com toda sorte de bênçãos. E a vitória prometida já está certa em nome de Jesus. É questão de tempo, irmão. É questão de tempo, é questão de oração e de esperar. Porque chegar lá é destino seu, é destino meu, e louvado seja o nome do Senhor. É o penhor da nossa herança. Como eu disse,
É inadmissível ficarmos o tempo todo prostrados e entristecidos. Passar por isso de vez em quando, termos sentimentos ruins assaltando o nosso coração, como aconteceu com João Batista, como aconteceu com Elias, como aconteceu com Jó. Mas o crente não fica assim o tempo todo. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que Deus fez na vida dele. E a ele, ao Senhor, nós damos glórias, honra e louvor por essa obra maravilhosa. E essas bênçãos, elas não estão flutuando por aí. Já foram derramadas. Elas são tuas. Toma posse e viva dessa maneira, para a glória do Senhor.